mas eu quero, de uma forma muito especial, também saudar o professor Fábio e agradecer pelo convite, saudar todos também que integram a equipe da Editora Ilustração, colegas da Universidade Federal da Fronteira Sul e de outras instituições parceiras, de forma especial a Unicruz, a URI, os institutos federais, a Unijuí, alunos da pós-graduação e da graduação, e amigos e familiares que, porventura, nos acompanham nesse momento. Parabenizo também Fábio e o grupo pela ideia, né, de fazermos nesse período aí um conjunto de reflexões que são significativas do ponto de vista da realidade concreta que nós vivemos, daquilo que é o nosso cotidiano, mas também daquilo que é o que se discute dentro dos espaços acadêmicos. Aquilo que a gente conversou com o Fábio, nós estamos conversando já também desde o início da proposta, quando o grupo pensou essa proposta, eu diria que o que eu quero fazer aqui é realizar uma reflexão a partir de alguns pressupostos teóricos e metodológicos da sociologia. Havia uma ideia inicial de a gente falar um pouco também da questão da economia, mas acredito que nós vamos ter outras pessoas que possam falar com mais propriedade da parte da economia, para que a gente não fique também naquilo que a gente sempre critica, que é um discurso de senso comum. Nós estamos numa época em que nós estamos quase que travando um embate entre a ciência e as visões, especialmente das fake news, né? Então, não seria aqui o momento também de a gente abordar uma temática que a gente não tem uma propriedade acadêmica para falar. Então, eu vou me ater muito mais a uma conversa, um diálogo a respeito da questão do que a sociologia pode nos dizer nesse momento de uma certa inquietude que nós vivemos na história da humanidade. Gostaria de começar dizendo assim, eu vou abordar a partir dessa questão da sociologia e, na medida do possível, vou trazer alguns elementos para a nossa reflexão depois. Vou procurar falar sobre, em torno de 45, como o Fábio já falou, no máximo 50 minutos. Ele disse que ele vai me alertar quando faltar 5 minutos, para que eu possa ir fechando e que a gente tenha um tempo depois para podermos conversar. Eu gostaria de iniciar dizendo que, na história da humanidade, esses momentos de crise sempre foram momentos de reflexões profundas sobre o sentido da vida. E nós nos perguntamos, afinal de contas, quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Também um momento de perguntas sobre a organização da sociedade, como ela é feita, como se sustenta, quem é quem nessa sociedade, quais são suas perspectivas de futuro. E eu espero que esse momento ele possa ajudar a gente a fazer isso, né? Que eu possa trazer aqui, nesta conversa, algumas reflexões sobre esta realidade. Podemos iniciar essa reflexão com a interpretação de um sentimento corrente na população hoje. É comum a gente andar pela rua, ser questionado nas redes sociais, dizendo que nós estamos vivendo uma profunda crise. Ou até alguns falam de uma sucessão de crises. A crise na saúde, crise na economia, crise política, crise pessoal e outro conjunto de crises que nós podemos falar. Eu gostaria de perguntar assim, mas do ponto de vista da sociologia, o que é uma crise? E aí vou trazer a contribuição de um sociólogo brasileiro, que é Luiz Aguiar Costa Pinto, e ele diz que se fala em crise quando, abrir aspas, o velho não serve mais e o novo ainda não existe.
quando nossas antigas referências já não conseguem mais explicar aquilo que estamos vivendo. Essa referência ao Costa Pinto e a ideia de crise é que vai guiar a minha reflexão. Em primeiro lugar, eu quero caracterizar o que é este velho que não serve mais, e, em segundo lugar, quero apontar alguns desafios para esse possível novo, que é aquilo que não está posto ainda. Lembro sempre que as ciências sociais não produzem certezas. Nós estamos num conjunto de ciências, o caráter das ciências sociais é não a produção de certezas, mas sim, de uma forma especial, a produção de reflexões. Cabe a nós, cientistas sociais, apontarmos algumas possibilidades que decorrem desse momento de crise. E aí começo, então, dizendo assim, como nós poderemos caracterizar o velho que não responde mais aos desafios atuais? Começo dizendo que este velho, né, faz a gente olhar um pouco para como era a sociedade mundial antes da pandemia. E para caracterizar essa sociedade mundial antes da pandemia, começo dizendo que nós precisamos retroceder um pouco àquilo que ocorreu lá no final do século XX, ou nas últimas 2 décadas, de uma forma especial do século XX, quando houve, em nível internacional, um processo de reestruturação econômica e social que foram implantados como respostas à crise do capitalismo e do socialismo real. Esse processo de reestruturação, ele visava refundar ou reorganizar a sociedade a partir da profunda crise do capitalismo e do socialismo que se apresentaram naquele momento. Eu não vou discutir o caráter da crise do capitalismo naquele momento e nem do socialismo, mas vou apontar como é que se pensou solucionar essas crises. No primeiro lugar, a ideia fundamental era garantir a estabilidade econômica e a estabilidade social, porque se vivia naquele momento um período de instabilidade econômica, com baixos indicadores de crescimento, e também uma grande instabilidade social com um conjunto de reclamações, né, e de discussões na sociedade sobre o modelo de sociedade que se apresentava. O Boaventura de Souza Santos chega a dizer que, na tentativa de solucionar aquela crise do capitalismo e do socialismo real, nós tivemos a criação de um estado de crise permanente, sob a hegemonia do ideário neoliberal. E o Boaventura fala que esta ideia de substituir um período de crise por uma ideia de crise permanente sob a hegemonia do ideário neoliberal, ele tinha como grandes objetivos justificar a redução dos direitos trabalhistas e sociais e a diminuição da ação do Estado. Então, o pensamento, nós temos no cenário internacional uma hegemonia do pensamento neoliberal, e este pensamento neoliberal, ele atuou em 2 grandes frentes, que foi a diminuição dos direitos trabalhistas e sociais e a diminuição do papel do Estado. Porém, as soluções que se mostraram frágeis, e eu diria nem tanto soluções, ou até mesmo pseudo-consensos, apontaram para quê? Então, que direção e o que assumiu, qual foi o modelo de sociedade que nós assumimos depois desta crise do socialismo e do capitalismo? A predominância de políticas econômicas e sociais de recorte neoliberal. No caso brasileiro, nós tivemos especificamente um conjunto de redução de direitos trabalhistas e uma diminuição de direitos sociais. Tivemos uma ideia quase que fixa de ajuste social ou ajuste no mercado financeiro, um ajuste fiscal
que trabalhou com uma política de contenção de crédito, que trabalhou com uma política de um controle rigoroso do mercado, especialmente feito pelo mercado financeiro, e com isso nós tivemos uma perda do poder do Estado e uma centralidade do mercado, que determinou o domínio do capital financeiro. Basta, para que a gente tenha uma ideia disso, a gente usar o exemplo de que hoje as 20 maiores bolsas de valores do mundo movimentam diariamente o PIB de vários países durante um ano. Então, nós temos as bolsas de valores no mundo, movimentam, alguns chegam a falar em torno de 14 a 15 ou a 20 trilhões de dólares por dia, que circulam nessas bolsas de valores em nível mundial num dia. Isto é a soma do PIB de vários países do mundo durante um ano. Esse domínio do capital financeiro, ele também gerou uma enorme concentração de riquezas. Para isso, basta a gente olhar os estudos, por exemplo, do Thomas Piketty. Nós temos um livro muito interessante do Thomas Piketty, chamado O Capital no Século XXI, onde ele mostra o processo de concentração de riqueza que esse novo ciclo de acumulação capitalista gerou a partir do final do século XX, ou a gente olhar o relatório da Oxfam, que é uma ONG britânica que integra um conjunto de outras ONGs, e no relatório de 2020, que foi apresentado no Fórum Econômico Mundial, recentemente, agora no início deste ano, eles mostram que 2.153 bilionários do mundo possuem uma riqueza maior do que 4,6 bilhões de pessoas. Ou seja, do que aproximadamente 60% da população global. Então, nós temos um conjunto expressivo de bilionários, um inexpressivo de bilionários em nível mundial, que tem a riqueza de 60% da população global. E eles usam também alguns exemplos internos dos países, que nós podemos, se quisermos, acessar o relatório e olhar como eles tratam em termos de Brasil, né? Para ver qual é o nível de concentração da riqueza no Brasil. Pois bem, esse período que nós temos de início do século XX, final do século XX, início do século XXI, desculpem, também gerou uma exploração crescente do trabalho e dos bens naturais. Nós tivemos, no início deste ano, uma situação que foi clara em termos de catástrofes ambientais que se apresentaram no cenário internacional, entre elas, na Austrália, no Brasil, que há um esgotamento, né, dos recursos naturais em níveis que são inimagináveis em outras épocas do planeta. Alguns autores que discutem essa questão ambiental chegam a dizer que nós estamos exaurindo, nesses primeiros anos do século XXI, de uma forma mais intensiva o planeta do que nós o fizemos ao longo de todos os outros séculos para trás. Então, isto é uma situação que nos preocupa. Ao mesmo tempo, nós temos um enfraquecimento dos instrumentos de regulação via Estado e sociedade civil e o aumento do poder do capital. O Ladislau Dolborn, que é um economista brasileiro, ele usa um exemplo bem simples para explicar isso. Ele diz que as coisas andam hoje na velocidade de um avião supersônico. Nós brincarmos, um avião supersônico chega a atingir 900, 1.000 km por hora, com os mecanismos de controle de um Fusca. Quer dizer, não há estruturas de controle para a velocidade com que andam os processos produtivos e os processos sociais. Esta situação gera, na visão do Ladislau e de outros autores, uma crise generalizada das instituições sociais. As instituições sociais não estão conseguindo acompanhar
a velocidade das transformações globais, e isto leva a uma preocupação de quem vai regular a vida dos indivíduos em sociedade. Este período também foi marcado por uma escalada crescente de individualismo e de consumismo. Pego aqui 4 exemplos para a gente elucidar um pouco isso. O sociólogo norte-americano Richard Sennett diz que nós trocamos o cidadão pelo consumidor e que há uma espécie de corrosão do caráter. E que a partir dessa corrosão do caráter, nós somos capazes de tudo. Então, nós temos um cidadão que abdicou da ideia de ser cidadão para ser consumidor. E o importante hoje é ele estar inserido no mercado, ele estar inserido nas dinâmicas de consumo. Enquanto antes nós tínhamos a preocupação de um cidadão participativo na sociedade. Edgar Morin chega a dizer, nas suas últimas falas públicas, que a humanidade parece andar tranquila em direção ao precipício. Quer dizer, uma sensação de que parece que tudo está andando e nós estamos próximos de um precipício e vamos nos jogar nele como se nada tivesse acontecendo. Zygmunt Bauman refere um estado de liquidez ou uma fluidez permanente, que as coisas parecem que não tem mais como você pegar, como você controlar, como você criar mecanismos que a sociedade seja capaz de regular. Ou, se nós pegarmos num outro lado, mais de uma forma, num pensamento mais liberal, nós podemos pegar a radicalidade expressa por José Luiz Cordeiro e David Wood, no livro lançado agora, no início deste ano, chamado A Morte da Morte. Foi lançado no Brasil pela editora LVM. E esses autores mostram uma série de pesquisas em nanotecnologia, em robótica, em medicina nuclear, que chegam a dizer que em 2045 nós teremos tecnologia para acabar com a morte. Aí estaremos solucionando o grande dilema do ser humano, que é a morte. Então, só para a gente ver em que padrão de individualismo e de consumismo nós entramos a partir daquela crise dos anos 70 e 80 do século passado. As reações a esses novos padrões de normalidade, que eu coloquei aqui na minha conversa, entre aspas, esses padrões de normalidade, porque nós vamos admitindo eles como normais, as reações a isso também eclodiram em todas as direções. Cito aqui apenas 4 grandes exemplos. A emergência dos movimentos nacionalistas, neoconservadores e neofascistas, na defesa da segmentação social e da sociedade de privilégios, um pouco na direção do que o Milton Friedman expressa ao afirmar que, para que alguns possam viver bem, nós tenhamos que sacrificar os outros. Nesta perspectiva, os movimentos nacionalistas, neoconservadores, neofascistas, eles estão exatamente tentando mostrar que, bom, para que uns vivam, os outros têm que morrer. E daí se eles morrem? A busca de soluções alternativas, por outro lado, que estão presentes no movimento associativista, na ideia do crédito solidário, na ideia do cooperativismo, na geração alternativa de trabalho e renda, no consumo sustentável, no comércio justo, nós temos várias ideias no sentido da busca de alternativas que frutificam hoje no mundo. Eu acho que o Boaventura recupera uma série de experiências dessas que estão acontecendo em nível mundial. No Brasil, talvez nós tenhamos aí movimentos ligados muito mais a associativismo, a cooperativismo, a economia solidária. Temos também as guerras reais e as guerras ideológicas. Nós não podemos pensar que essas guerras reais que acontecem
diariamente, nós temos ainda milhares de pessoas que morrem todos os dias por causa de guerras, que são reais, e também guerras ideológicas que se travam, especialmente entre as grandes potências no cenário internacional, pelo controle da sociedade e pelo controle da economia. Também temos migrações e deslocamentos maciços de população, que são, nós não acompanhamos tanto aqui, acompanhamos, quem sabe, de uma forma pouco expressiva ainda a migração de pessoas da Venezuela para o Brasil, mas nós tivemos, nos casos da Europa, a chegada de pessoas vindas do Oriente e da África toda semana, né, que nós vimos nos meios de comunicação social imagens dessas chegadas, de uma forma especial na Itália, que mostram um deslocamento maciço de população e que são pessoas fugindo dos seus lugares porque esses lugares estão se tornando espaços incontroláveis e insustentáveis de vida. Pois bem, caracterizei rapidamente aqui, poderia ficar falando mais uma hora sobre esse velho, quer dizer, aquela sociedade que se construiu no final do século XX, começo do século XXI, mas, dentro do meu tempo, quero andar para a seguinte discussão. Bom, esta sociedade mundial, caracterizada aí rapidamente, ela é afetada pela pandemia. Afetada pela pandemia nas macroescalas. Quando falo em macroescalas, estou falando, por exemplo, na economia. Esta semana que passou, por exemplo, nós tivemos o petróleo sendo ofertado de graça, ou a preço negativo por falta de ter onde armazenar. Alguém imaginou que isso ia acontecer? Ela foi afetada também nas escalas políticas. Quem é que diria, há 3, 4 anos atrás, os liberais apelando para que o Estado salvasse as empresas? Ou governos liberais apelando para o Estado? Ou o primeiro-ministro inglês agradecendo o serviço público de saúde? Quer dizer, isto é está afetando as visões políticas. Afeta também as instituições nessas macroescalas. Por exemplo, nós estamos vendo críticas à OMS vinda de todos os lados, algumas completamente descabidas, críticas à ONU, críticas à OMC. E internamente no Brasil nós temos até uma defesa do SUS, né? Quer dizer, as instituições são afetadas nessa discussão das macroescalas. E também, ainda para encerrar essa discussão de macroescalas, a pandemia afeta, por exemplo, a estrutura geopolítica em nível mundial. O conflito Estados Unidos e China, o desenho da Europa, as relações entre os países, tanto relações comerciais quanto relações políticas. Mas também, esta pandemia, ela afeta as microescalas. Exemplo, nos próprios países, internamente nos países, nós temos evidências da fragilidade, da desigualdade. E nós, mais do que nunca, a fragilidade e as desigualdades são mostradas diariamente nas nossas redes, nos nossos espaços. Também uma fragilidade nos estados. Por exemplo, caso brasileiro, nós nos deparamos diariamente com a disparidade nas estruturas de saúde entre as regiões. Afeta os municípios. Nós temos os últimos retratos aí desta pandemia no estado do Rio Grande do Sul, mostram a fragilidade de estruturas e profissionais na área da saúde entre os diferentes municípios, onde se concentram os principais leitos, onde não tem leitos, onde não tem nem UTI, onde não tem nem médico. Afeta também as instituições. Você vai perguntar sobre a sustentabilidade dessas instituições. Afeta as famílias.
algumas com sobra de estrutura, outras com falta de estrutura, e até mesmo as pessoas, em termos de produção de ansiedade, de solidão, de medo. Então, a pandemia, ela afeta macroestruturas e também afeta as microestruturas. Agora, como essa pandemia nos traz, a partir da visão da sociologia, tendências ou possibilidades para que a gente pense. Nós, muito mais, como eu dizia no início, das ciências sociais, muito mais do que produzir certezas, nós produzimos reflexões que apontam possibilidades. E aí eu passo nesta parte final agora a enumerar ou apresentar brevemente um conjunto de tendências ou possibilidades que nós podemos ter a partir da pandemia. A primeira delas é, vamos ter um processo de intensificação da concentração de riqueza ou poderemos entrar numa fase de revisão dessa lógica? Essa é uma primeira questão que nós deveremos nos perguntar. O processo crescente de concentração de riqueza em nível mundial, ele vai se acentuar? Ou nós vamos revisar essa lógica para entrarmos numa fase de retorno ao pensamento keynesiano, retorno à ideia de Estado social? Segundo, vamos intensificar o processo de exploração da natureza? Ou poderemos entrar numa fase de maior conscientização? Debate sobre o vírus é originário de uma mutação natural ou é uma produção humana? A natureza volta-se contra o ser humano e a sociedade ou nós estamos, enquanto seres humanos, destruindo a natureza e criando processos que a própria natureza acaba se defendendo? Bom, vamos intensificar o processo de exploração da natureza ou, quem sabe, a pandemia vai nos ajudar a pensar melhor a nossa relação com a natureza? Terceiro, ampliaremos a globalização e a interdependência entre as economias e as sociedades mundiais? Ou entraremos em uma fase de retorno aos nacionalismos? Que tem mostrado esta pandemia que não adianta você fechar fronteiras em alguns lugares, porque o fechamento de fronteiras acaba sendo inócuo. Por outros aspectos, um vírus que circula no frigorífico de Passo Fundo atinge moradores de toda a região no entorno de Passo Fundo. Ou o mesmo caso, podemos pegar de Lajeado, podemos pegar por que a Zona Franca de Manaus se transformou em um espaço de proliferação do vírus. A globalização da economia, a interdependência entre as economias e as sociedades mundiais será intensificada ou nós vamos retornar aos nacionalismos e repensar a relação entre as nações? Um quarto aspecto, teremos uma ampliação do papel do Estado na economia, na sociedade, nos processos de regulação? Ou continuaremos na diminuição maior ainda do papel do Estado? Retomaremos a importância do Estado? Vamos pensar em recompor o Estado? Porque nós estamos numa fase anterior a esta onda neoliberal de produzirmos discussões a respeito da participação efetiva dos indivíduos na qualificação das democracias, na qualificação dos processos de implantação de políticas sociais. E, de repente, nós tivemos uma onda que quase varreu a ideia de Estado. Então, para onde iremos depois desta pandemia? Teremos, em quinto, uma relativização do papel dos mercados?
Ou faremos a ampliação do seu domínio sobre as sociedades? Os mercados serão controlados? Ou nós vamos aderir efetivamente a uma sociedade de mercado e vamos entrar numa era do salve-se quem puder? O sexto aspecto, nós vamos repartir o estoque de trabalho existente e dos resultados deste trabalho? Ou ampliaremos o desemprego e a concentração de trabalho e renda? Por exemplo, na América Latina de hoje, nós temos 50% dos trabalhadores que estão na informalidade. No Brasil, agora nós estamos observando com esta situação da pandemia que 45 milhões de brasileiros precisam de um auxílio de R$ 600. Ou se vamos retornar um pouquinho antes, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do ano passado, nós vamos ver que a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios identificou apenas 38 milhões de brasileiros com carteira de trabalho assinada. Se somarmos a estes mais os empresários e microempreendedores, nós vamos chegar a mais ou menos 60 milhões de brasileiros. E aí nós vamos ter, de uma população economicamente ativa de 130, 140 milhões, nós vamos ter apenas 60 milhões de brasileiros que estão trabalhando na formalidade. Então, isso mostra claramente que esse dado, que é um dado de um texto do Boaventura de Souza Santos, que identifica que 50% dos trabalhadores, em média, na América Latina, são trabalhadores informais. Então, andaremos ainda nessa direção? Vamos pensar alternativas. O próximo aspecto, sétimo na minha conta aqui, vamos ampliar os processos de desinstitucionalização da vida social? Ou retornaremos à estabilidade das instituições como reguladoras da vida em sociedade dos indivíduos? O velho Durkheim, que nós trabalhamos nas nossas aulas lá, né, Fábio? E outros que foram meus alunos aí, dizia que na vida em sociedade nós temos que evitar dois processos, que é a hiperinstitucionalização, quer dizer, quando a sociedade controla e domina os indivíduos, e também a hipossocialização, quando nós não temos nenhuma estrutura de controle. Então, nós temos que pensar nesses processos de regulação da vida em sociedade. Um oitavo, vamos ampliar as formas de vigilância e controle sobre os indivíduos e sobre a vida social, sobre os deslocamentos, sobre as movimentações, sobre as ações, sobre o medo, fazendo aquilo que alguns vêm falando do cercamento digital, né, que está na moda as nossas cidades fazer um cercamento digital, só que antes da pandemia elas promoviam um cercamento digital pela ideia da sociedade de vigilância em razão dos assaltos, dos roubos, da violência. Atualmente tem gente dizendo que agora nós vamos ter que controlar o deslocamento das pessoas, vamos ter que fazer um monitoramento, um cercamento digital para acompanhar aqueles que podem espalhar o vírus ou não podem espalhar o vírus. Bom, que caminho seguiremos? Nono, vamos diminuir o consumo e o individualismo? Ou ampliaremos os mesmos no intuito de retomar a economia e as soluções na direção do empreendedorismo individual? O consumismo e o individualismo foram identificados como duas características da sociedade que se formou no início do século XXI. Eles foram grandes dilemas para a discussão da questão da cidadania. Bom, nós vamos ampliar isso ou nós vamos criar mecanismos de controle? Iremos repensar as estruturas de proteção às pessoas?
a saúde, a educação, a assistência, a infraestrutura básica, ou continuaremos a produzir e alimentar processos de exclusão? Por exemplo, se nós vamos pegar o Harari, o Val Harari, que hoje está na moda, a gente lê o Val Harari, né? Até eu mesmo aconselhei a leitura dos 3 livros do Harari, mas ele disse que se tem uma das funções básicas da sociedade é prover esses 4 elementos fundamentais, que é a saúde, a educação, a assistência e a infraestrutura básica. Senão, nós não precisaríamos pensar a vida em sociedade. Segundo a ONU Habitat, nós temos hoje no mundo 1,6 bilhão de pessoas que não possuem habitação adequada. E um pouquinho mais do que isso, 25% da população mundial vive em bairros informais. Será que é isso que nós queremos e vamos ampliar isso ou vamos repensar? Estamos preparados para discutir alternativas? Ou pelo menos para admitir que há alternativa de vida para além do hipercapitalismo, como Boaventura de Souza Santos chama a época atual? Vamos encarar a discussão do controle do crescimento econômico, do crescer menos, ou até mesmo do decrescimento? Nós temos um conjunto expressivo de discussões já a respeito da questão do decrescimento. Esse debate começou lá nos anos 70, exatamente no momento que começou aquela crise do capitalismo, que se nós crescermos nesta mesma proporção e imaginarmos o padrão médio de um cidadão norte-americano, não serve para exemplo, né? Mas apenas estou usando como uma referência aqui, nós precisaríamos ter 3 planetas Terra. E nós não temos 3 planetas Terra. Então, nós temos que repensar. Agora, a pergunta, nós estamos preparados para encarar esse debate? Se hoje no Brasil eu fosse para a televisão, ou fosse para uma rede social e defendesse que nós não precisamos crescer economicamente quando acabar a pandemia, mas nós precisamos distribuir a riqueza que já está produzida. Muito provavelmente eu não teria nenhuma curtida nas redes sociais ou seria excluído das redes sociais. Porque nós não estamos preparados para fazer esse debate. Vamos discutir a fragilidade do ser humano e da própria vida humana em sociedade na dimensão do conjunto da vida no universo? E se nós formos olhar a vida humana na vida do universo, ela representa, segundo alguns, nem 1%. E, segundo outros, nem 0,10%. Então, nós somos apenas uma pequena porção dessa vida no universo. Será que nós estamos com condições de refletir sobre a suficiente humildade do quão pequeno nós somos nessa dimensão do universo? E ainda eu poderia seguir aqui enumerando uma série de possibilidades diante da crise provocada pela pandemia. Possibilidade que as ciências sociais são capazes de apontar a partir das evidências que identificam na realidade. Muito mais do que trazer respostas, nossa intenção foi provocar a reflexão e produzir perguntas. As respostas vão estar na forma como iremos sair dessa pandemia enquanto sociedade, enquanto instituições e enquanto indivíduos. Poderemos fazer um conjunto de maquiagens pequenas ou mudanças superficiais para dizermos que aprendemos com a crise, especialmente enquanto a memória da crise estiver ativa. E eu penso que esta seja a tendência. Sinceramente, torço para que eu esteja errado. Mas, dada as evidências da realidade social, por exemplo, dada a ideia dos indivíduos que nós precisamos voltar imediatamente ao trabalho, que aqueles que estão em quarentena em suas casas porque são classe média, ou porque são bons burgueses, que estão preocupados apenas consigo. Bom, se nós olharmos na sociedade brasileira e vermos quão esta ideia é
expressiva, nós poderemos chegar à conclusão de que, bom, passada esta pandemia, se amanhã alguém encontrar uma vacina, ou encontrar um remédio, 30 dias, 40 dias, 50 dias, 2 meses, 3 meses, nós voltaremos à nossa vidinha medíocre, dizendo que tudo estava bem e que apenas aquele momento, graças a Deus, que passou. Eu espero que eu esteja errado. Mas acredito que esta é uma forte tendência. Por outro lado, poderemos dar início a um processo de transformações mais profundas na sociedade, nas instituições e nos indivíduos. Por que estou chamando a atenção aqui das sociedades, das instituições e dos indivíduos? Porque esta é a preocupação da sociologia. A sociologia deve estudar como as sociedades nascem, como elas se organizam e como elas se transformam. Como as instituições nascem, como as instituições se organizam e como as instituições se transformam. Como os indivíduos, nas suas relações e nas suas interações sociais, constroem suas vidas. Bom, a pergunta é, vamos dar início a um processo de transformações mais profundas no modo de vida que nós estamos vivendo hoje, que lá no início eu dizia que é o velho, que já não resolve mais os nossos dilemas? Quem sabe aí estaremos abrindo um processo de transformações. Lembrando sempre que a história nos mostrou que é possível essas transformações. E que para que aconteçam essas transformações, sem dúvida, é necessário que a gente dê os primeiros passos. Quem sabe, esta pandemia pode levar as nossas sociedades locais, os nossos cenários regionais, o nosso cenário nacional, ou até mesmo a sociedade internacional, a repensar o seu modo de vida e a pensar como ela pode construir uma sociedade sustentável. Isto certamente, se antes eu dizia que eu torcia para estar errado na ideia de que nós vamos ter apenas maquiagens quando passar esta pandemia, esta ideia de que nós aprendamos a lição e caminhemos, mesmo que com passos muito lentos, mas crescentes, na direção de uma sociedade sustentável, é sem dúvida o nosso horizonte, sem dúvida a nossa utopia possível. Mas o Boaventura dizia, tá? Um outro mundo é possível. Basta que a gente dê os passos decisivos na construção desse outro mundo. Esperamos que essa pandemia possa nos ajudar a fazer isso. Obrigado, agradeço a paciência de vocês e estou à disposição para a conversa e um pequeno debate nesse período que ainda temos.